De acordo com sua prática regular, Paulo se sustentou em Corinto com seu próprio trabalho e encontrou emprego em uma empresa que fabricava tendas, cujos donos eram um judeu originário do Ponto, do nome Áquila, e sua esposa chamava Priscila. O casal morava até pouco tempo antes em Roma, provavelmente a cidade natal de Priscila, mas fora obrigada a deixar a cidade por causa do edito de Cláudio, expulsando a colônia judaica de Roma. Eles parecem ter sido um casal bem-sucedido, e sua fábrica de barracas pode ter tido filiais em vários centros, e gerentes em cada filiais aonde eles não residiam. Com isso, eles podiam locomover-se facilmente entre Roma, Corinto e Éfeso. Depois de se encontrarem em Corinto, Paulo não teve amigos ou ajudantes mais leais do que Priscila e Áquila, os quais agradeço, diz ele alguns anos mais tarde, e não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Romanos 16, verso 4. Os serviços que eles prestaram à causa cristã, evidentemente excediam em muitos os serviços prestados pessoalmente ao apóstolo Paulo. Eles são sempre mencionados juntos, e o mais das vezes Priscila é mencionada antes do marido. Isso pode indicar que ela era a personalidade mais forte dos dois. Em nenhuma das referências de Paulo a eles há alguma indicação de que tinham sido convertidos por ele. Tudo indica que eles eram cristãos antes de se encontrarem, ou seja, enquanto viviam em Roma, o que pode lançar a luz sobre a declaração de Seutônio de que os judeus foram expulsos por Cláudio por causa das suas constantes dissensões por instigação de Cresto. Os primeiros convertidos em Corinto. Em Corinto, como nas cidades que visitara antes, o apóstolo Paulo participou dos cultos de sábado na sinagoga por várias semanas e usou como sua primeira base de operação. Como era seu costume, ele argumentava que Jesus cumpria as profecias hebraicas e, segundo o texto de Atos 18:4, ele inseriu o nome do Senhor Jesus nos lugares apropriados das leituras das Escrituras. Vários judeus e gentios tementes a Deus foram persuadidos pelas suas pregações. Entre os primeiros estava um dos líderes da sinagoga, com o nome de Crispo, e entre os últimos, o dono de uma casa, ao lado de uma sinagoga, que Lucas chama de Tício Justo. É bem provável que ele é o mesmo cristão de Coríntio que Paulo descreve como Gaio, meu hospedeiro e de toda a igreja. Romanos 16, verso 23. Então, seu nome completo seria Gaio Tício Justo, o que identifica como cidadão romano. Paulo menciona Crispo e Gaio junto com o certo Estéfanas e sua família, como as primícias de Acaia, os únicos convertidos em Corinto que ele batizou pessoalmente. Isso confirmaria que eles foram seus primeiros convertidos em Corinto. Depois de algumas semanas, Silas e Timóteo se ajuntaram a ele, após completar sua missão na Macedônia, e puderam aliviá-los por parte do seu trabalho, incluindo o batismo dos novos convertidos. Eles provavelmente trouxeram a Paulo um presente de seus amigos macedônios, o que lhe permitiu parar de fabricar barracas por algum tempo, para dedicar totalmente à pregação e ao ensino do Evangelho. Contudo, chegou a hora em Corinto, como nos outros lugares, de as autoridades judaicas decidirem que já tinha suportado o suficiente e não lhe permitiram mais usar a sinagoga, muito conveniente para Paulo, seu amigo e filho na fé, Tício Justo, pôs a sua casa à disposição, de modo que pôde continuar o trabalho que começara na sinagoga ao lado. Essa casa, ao que parece, se tornou não só o quartel-general de Paulo, mas também o primeiro local da reunião da igreja de Corinto. Aqui, o apóstolo Paulo continuou a proclamar a salvação por meio de Cristo crucificado, e o número de convertidos cresceu rapidamente. Incluía agora não só judeus e tementes, porém também uma proporção crescente de pagãos. Entre os convertidos do paganismo, provavelmente devemos incluir Erasto de Corinto. O nome Erasto aparece nas referências ao círculo de amigos e ajudantes de Paulo em Atos 19:22 e 2 vezes em Romanos 16. Erasto de Corinto, porém, é mencionado em Romanos 16 junto com o hospedeiro de Paulo, Gaio,
como alguém que envia saudações aos destinatários da carta e é chamado de tesoureiro da cidade. No dia 19 de abril de 1929, arqueólogos sediados na Escola Americana de Atenas encontraram nas ruínas de Corinto uma placa com uma inscrição em latim, que provavelmente deve ser traduzida assim: Erasto, em vista do seu posto de edil, mandou por esse calçamento às suas custas. Quando o calçamento foi consertado por volta do ano 150 d.C., a placa foi retirada da sua posição original. Ela pode ter sido confeccionada durante a metade do primeiro século. É preciso reconhecer a possibilidade ou probabilidade de que Erasto da inscrição é o mesmo amigo coríntio de Paulo. A insistência de Paulo em nada saber entre os coríntios, senão a Jesus Cristo, o crucificado, tem alguma relação em um ambiente intelectual da cidade. Como Paulo ficou sabendo sobre a reverência dos coríntios pela sabedoria popular da época, ele sublinhou um elemento do evangelho para a qual a sabedoria dos intelectuais não poderia ter lugar. O apóstolo Paulo persistiu em pregar Jesus como o Salvador crucificado que levou sobre si os nossos pecados. E aconteceu o inesperado. Os pagãos, assim como os judeus tementes a Deus, acreditavam na mensagem e viam sua vida ser transformada por um poder novo e libertador, que quebrava as amarras do egoísmo e a maldade de dentro do homem. A mensagem do Cristo crucificado realizara, assim, o que nenhum ensino da filosofia grega poderia ter feito.